Antes dos detalhes, por favor, explique, diretor, o que muda a partir de amanhã na prova para a obtenção da carteira de motorista, a prova prática. O Detran do Rio Grande do Sul, assim como os demais estados, aguardava esse complemento da Resolução 1020, onde estabelece o Manual Padronizado Brasileiro de Exames. Neste manual, ele institui uma grande modificação. Antes, o exame prático ele era dividido em duas grandes etapas. A primeira etapa, a baliza, e a segunda etapa, o percurso. A partir da implementação deste manual, há uma grande única etapa que se denomina percurso, onde aquela etapa exclusiva da baliza é retirada. Nós tivemos, em 2025, mais de 362 mil exames aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde esses exames obtiveram no índice de reprovação mais de 63% de reprovação na baliza. Ou seja, a baliza era uma etapa que gerava grande apreensão, grande nervosismo, grandes situações estressantes que o candidato reprovava. A reprovação era maior nas balizas. Ao mesmo tempo, era uma etapa preparatória antes de sair na via pública, onde a gente observava o domínio do candidato nos comandos do veículo, o domínio dele nas suas emoções, do nervosismo, e muitos não passavam dessa etapa e era um grande fator de avaliação. A partir deste momento, toda essa avaliação vai ser diretamente na via urbana. Diretor, muitos ouvintes estão questionando aqui se isso não vai formar condutores despreparados. As pessoas estão falando, estão com medo de ter mais acidentes, de ter atropelamentos. Qual é a sua opinião técnica sobre isso? No mínimo, né, Maria, inseguros para fazer na vida real ali a baliza numa vaga no meio de Eu queria saber rua. a sua opinião sobre isso, né? O senhor que é especialista e acompanha, até porque a gente pode lembrar que há alguns anos, eu não me lembro ao certo, tinha ainda aquela etapa do estacionamento da garagem, né? Que foi retirada também. Então talvez seja algo semelhante. Enfim, quero a sua opinião sobre essa mudança. Maria, na verdade, a mudança, a baliza é dentro de um grande contexto. Desde o número de redução das cargas, principalmente da prática, que era um momento da ambientação daquele candidato de desenvolver essas habilidades, que eram de 20 para 2, já começa a gerar preocupação que os números agora a gente começa a acompanhar. A etapa da baliza, como eu informei antes, por gerar um grande motivo de nervosismo e de reprovação, também acabava demonstrando que aquele candidato não estava bem preparado emocionalmente para controlar o nervosismo, que é a realidade do trânsito em todo o mundo, principalmente o trânsito brasileiro. Então, é preocupante essa situação, uma vez que o candidato já vai estar naquele ambiente tenso e ali não vai estar naquele ambiente controlado da baliza, com seu nervosismo em imperícia de controlar aqueles comandos. Nós vamos, a partir de então, avaliar essa perícia dele diretamente nas vias urbanas. E falo mais um detalhe preocupante. Além dele estar diretamente numa via urbana praticando essa atividade, ele também não vai ter o duplo comando, que era muito importante para cada situação onde saía do controle a gente fazia o acionamento. Então, sim, gera muita preocupação. A questão da formação geral em torno dessa resolução, a gente vai ter os reflexos nos próximos anos. Mas a competência dessa legislação é da União, eles definem, e os estados, eles necessariamente precisam executar. E nós vamos acompanhar os números e informando. Mas é interessante, acho importante, até porque o Fábio, ele é servidor do Detran há mais de 20 anos, né? Não é um CC político, né? É pós-graduado em gestão de trânsito, então o Fábio é uma pessoa que conhece exatamente, é um quadro técnico clássico mesmo, né? E eu acho importante o senhor trazer para nós o seu ponto de vista, a sua avaliação sobre isso, porque o senhor é qualificado para isso, né? Então, se o senhor fosse o responsável por tomar essa decisão de retirar a baliza ou mantê-la, o senhor provavelmente teria mantido, pelo que eu estou entendendo. Eu, não só a baliza, como outras atividades que fazem parte de um processo formativo, porque nós estamos falando de vidas. Vidas é difícil de precificar. Então, toda modificação
em termos da formação de condutores, ela deve seguir com princípios as evidências, os números e os índices. Então, onde estamos observando que os índices são altos na reprovação, que as pessoas ficam nervosas, as evidências técnicas nos levam a acreditar que aquela etapa era um momento importante para a avaliação. Retirar dessa avaliação, assim como outras etapas que foram suprimidas do processo formativo através da nova resolução, gera muita preocupação no quadro técnico de todos os órgãos de trânsito do Brasil. Claro, aí é uma imposição que vem para os DETRANs de todo o Brasil, é o caso do Rio Grande do Sul. Essa mudança que envolve a baliza já vale a partir de amanhã, mas tem outras que serão implantadas até quando? Quando essa prova vai mudar completamente, incluindo aquela questão que envolve a pontuação perdida pelo candidato durante a prova, que vai ter uma possibilidade maior de erros durante essa prova de percurso. Exatamente. A gente está focando inicialmente na baliza porque ele não necessita a entrada da baliza de implementações sistêmicas. Nós tínhamos uma metodologia de avaliação, de pontuação ao longo do percurso que foi suprimida pela resolução e pelo manual, onde se dá por termos de pontuação da infração. Então, os sistemas precisam ser adaptados para isso e nós temos o plano e a previsão até 10 de março de implementar 100% a integralidade da nova resolução 1020 aqui no nosso estado. Infelizmente, as normativas aí não foi só a resolução 1020, foi uma medida provisória e mais uma lei, elas não tiveram um período de transição. Então, os estados eles estão tendo que se adaptar com o funcionamento, com as novidades e que geram, além de novidades estruturantes e técnicas, comportamentais, e isso está gerando grande apreensão, nervosismos. Os resultados no trânsito eles precisam ser monitorados, e ao longo desse percurso, dessa nova modalidade, a gente vai ter se foi implementado de uma forma que vai trazer aspectos positivos para a sociedade ou não. Mas quando muda? Quando muda o restante? Quando vai estar tudo implantado, inclusive aquela possibilidade de contratar um instrutor autônomo? Até 10 de março, o Rio Grande do Sul vai ter implementado 100% da nova resolução em todos os aspectos. Inclusive a prova. Inclusive a prova. Inclusive a prova. A prova com pontuação, não mais por pontuação durante o percurso, mas sim por infrações, que a nova resolução ela traz a pontuação por infrações. Infração leve, infração grave, tem uma pontuação, dado somatório, e isso muda radicalmente o processo de avaliação, torna mais acessível a aprovação e flexibiliza, de certa forma. Esse ponto, diretor, eu confesso que me preocupa um pouco mais do que a baliza, porque até então, quem está fazendo a prova hoje, amanhã, pode cometer erros que vai causar uma penalização de 3 pontos. E a partir de 10 de março, poderá perder até 10 pontos, né? Então, aumenta de 3 para 10 pontos. E eu, olhando agora as regras, me parece que vai ficar muito mais fácil tirar a carteira. Lembrando que o ministro dos Transportes, o Renan Filho, chegou a dizer em um certo momento que não haveria um retrocesso na prova, né? Que o rigor, ele disse isso. Que o rigor seria o mesmo, mas me parece que não é bem assim. Eu queria sua avaliação e queria exemplos práticos, tá? O que vai poder ser feito, de que tipo de erros o motorista pode cometer na prova, a partir de 10 de março, que ainda vai permitir que ele tire a carteira. Nós tínhamos critérios técnicos bem definidos, que eram desenvolvidos e trabalhados ao longo de 20 horas aulas para que se preparasse para isso. Pontuação de desligar um veículo, uma situação onde desligar o motor, interromper o funcionamento do motor numa via de alta velocidade, sim, é uma situação grave. Pode gerar acidente. Se for num cruzamento, então mais ainda. Então, sim, eram avaliações que tinham impacto com o trânsito seguro. A partir de então, na nova pontuação, candidato pode cometer uma infração grave ou uma infração gravíssima, uma infração grave e uma gravíssima e uma leve, e ainda assim ser aprovado. Então houve uma grande flexibilização, sim, de critérios onde se flexibilizou e se definiu uma facilidade que
nos preocupa muito em relação à segurança viária. Pode, por exemplo, passar no sinal vermelho e ser aprovado. Pode passar uma vez no sinal vermelho, na segunda vez é reprovado, mas uma vez, mesmo que seja... Esse é um ponto, assim, pode passar no sinal vermelho no cruzamento. Tá demais. Uma pessoa que recém está tirando a carteira vai poder passar no sinal vermelho na prova. Não acredito nisso. Essa é a nova pontuação que gera uma preocupação, mas é que é definido e foi definido pela Senatran junto com o CONTRAN. Os estados eles têm que cumprir e gera preocupação. Os números a gente vai acompanhar muito atento a isso. Infelizmente temos uma última década de crescente de acidentes de trânsito. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos mais de 1.685 acidentes fatais. Eu acredito que o certo com o trânsito seguro seria a gente aumentar o rigor, aumentar a formação e não fazer o contrário. Pois é. Eu tenho uma dúvida, diretor, ainda sobre a baliza na prova, né? Se ela é totalmente retirada da prova, ou a baliza, de alguma forma, pode ser aplicada durante o percurso, né? Em vagas reais na rua. Claro, não vai colocar um aprendiz para estacionar atrás de um carro, bater no carro, né? E ter um dano material ali. Mas deve haver, de alguma forma, essa vontade de que quem aplicar a prova consiga estacionar mais de uma vez, tentar, de alguma forma, aplicar essa técnica ou não? Paulo, antes era dividido exclusivamente a avaliação da baliza e depois saía para o percurso. Isso. Agora foi invertido. Agora é o percurso, mas no final tem a etapa do estacionamento. Ele vai estacionar o veículo. Não é mais aquela etapa exclusiva, porque a baliza... Sempre foi assim, não, Fábio? Desculpa te interromper, mas eu tenho a impressão que quando eu fiz a prova também, no final a gente estacionava. Ele pedia, estaciona ali no meio-fio, e estacionava e entregava. Mas não tinha baliza, né? Não tinha... Não tinha baliza, mas aqui o que o diretor está dizendo é justamente, não tem mais baliza, mas tem o estacionamento no final. Me parece igual a como era, não? O que acontece, Paulo? A baliza, ela tinha um tempo. Tu tinha 4 minutos para fazer aquela manobra e não cometer algumas faltas que eram eliminatórias. Isso gerava, além do tempo, gerava uma apreensão. Agora inverteu. Agora ele sai diretamente para o percurso e no final ele tem, a manual dá 3 possibilidades de estacionar o veículo. Paralelamente à via, oblíquo, né? Ou num recuo. Então isso tem uma margem para os estados avaliarem, mas é totalmente ou bem diferente da baliza cronometrada com o tempo. Mas esse item de estacionar o veículo de forma adequada, ele tem uma certa cobrança, né, prevista no manual. Tem muitas mensagens chegando de pessoas que querem tirar carteira para categorias acima, categoria C, D e E, e essas pessoas estão perguntando se a prova de baliza também vai ser retirada dessas categorias. Não, essas categorias não têm essa normativa, essa é só para a primeira habilitação na categoria B. Tá. A grande modificação da 1020 é em torno da categoria A, né, de motos e ciclomotores, e da categoria B, 4 rodas de veículo. Mas as categorias C, D e E não estão abrangidas neste momento pela legislação. A parada na lomba continua? Tem ouvintes perguntando. O percurso agora, uma novidade também do manual, na minha opinião, é uma novidade positiva, um percurso pré-definido que envolvam situações reais de trânsito, envolvendo sim uma subida, um aclive, um declive e outras situações. Então, dependendo de cada local de prova, de cada município, vai ter condições de ter aclive e declive, outros não. Mas nessa construção, a gente vai se debruçar nos próximos dias. O manual saiu no domingo, são várias novidades que trouxeram essa informação, mas nós até pela polêmica e pela grande ansiedade, até também vendo que outros estados já retiraram, a gente
tecnicamente, em reunião, decidiu que não haveria como a gente não suprimir a baliza neste primeiro momento, até dado o alto índice de reprovação, cumprindo a legislação federal. Deixa eu só esclarecer, tem ouvintes dizendo que a baliza foi passada para o final. Não é exatamente a baliza que tinha antes, para deixar bem claro. Só. É um estacionamento. A baliza de antes tinha eu vou usar o termo, os gravetos, pauzinhos, não sei qual é o termo, é baliza o nome daquilo, né? Que é umas hastes, né? E o tempo cronometrado, para te sair, entrar e voltar. E era eliminatória. Não podia abolir. Não podia tocar na baliza, por exemplo, não podia apagar o carro. Agora não, agora tu só vai encostar o teu carro no meio-fio ao final do percurso. E pelo que eu entendi, só vai ter uma perda de pontuação ali, diretor, se cometer uma infração de trânsito na hora de fazer o estacionamento. Exatamente. Tipo, subir no meio-fio. Subir a calçada, por exemplo. Exatamente, ou manter uma distância superior ao meio-fio no momento de estacionamento. Então, o critério agora que o manual traz e a resolução traz é especificamente não cometer infrações durante a avaliação. Não a avaliação propriamente dita das perícias de manuseio daquele veículo. E não considera a manutenção da baliza, porque primeiro não tem um tempo cronometrado, não tem os critérios de falta que antes tinham, e existem nesse estacionamento 3 possibilidades previstas que nós vamos desenvolver o melhor em cada local. Paralelo ao meio-fio, oblíquo ou através de um recuo previamente demarcado. Os ouvintes estão questionando se com a retirada da baliza da prova prática, se a autoescola vai continuar ensinando a fazer baliza. Eu acredito, torço em prol de um trânsito seguro, que as pessoas, os candidatos, se preparem cada vez melhor para enfrentar todas as situações que um trânsito exige. E vai depender do candidato, né? Porque tem a carga horária. Se quiser fazer poucas horas, quiser passar rápido, não pagar muito, ele não vai querer fazer aula, né? Isso, gente. Eu acredito e faço um pedido para a população gaúcha que eles pensem, principalmente para os pais e os jovens da população, que pensem em formar bons condutores. Isso é mais importante. Lançar um candidato ou um condutor mal preparado, mesmo que seja aprovado, mal preparado, às vezes, ele não põe só a si o risco, mas o risco de toda a sociedade em cometer um acidente, e sendo uma pessoa, sendo várias pessoas, que seja um familiar, um amigo, um vizinho, esse não tem preço, essa vida. Perde toda a sociedade e nenhuma morte, nenhum acidente, nenhuma vítima fatal no trânsito gaúcho é tolerável. Então, quanto melhor preparados estiverem os nossos candidatos, mais conscientes do poder que é conduzir um veículo em via pública e compartilhamento de uma sociedade em espaços públicos, nós, como sociedade, um trânsito gaúcho vai ser mais seguro e vamos ter uma sociedade melhor. Então, eu peço que a sociedade se conscientize de estarem conduzindo veículos bem habilitados, bem preparados em todo o processo formativo que envolve. Diretor, aqui ó, bom, eu tô com o WhatsApp na mão e é impressionante a quantidade de mensagens, daqui a pouco eu até vou falar um pouco das opiniões, mas tem muitas dúvidas também. Então, tem algumas dúvidas que o senhor até já meio que respondeu, mas acho que é importante a gente deixar bem claro. Aqui o Márcio Brum, de São Lourenço do Sul. Sou instrutor autônomo de trânsito. Aliás, sou instrutor de trânsito e ele quer ser instrutor autônomo, ele quer atuar fora de um CFC. E ele disse que até agora não sabe como e quando vai conseguir dar aulas particulares aos alunos. O senhor disse que é a partir de 10 de março, mas quando que começa o cadastramento dos instrutores autônomos? O instrutor autônomo é um elemento, uma figura que nós tivemos conhecimento a partir da publicação da resolução. Não foi debatido, não foi construindo da Senatran com os demais, não foi coletado informações técnicas para isso. Então, é um elemento que se criou e que os estados vão ter que adaptar. Então, ao mesmo tempo, a resolução, ela prevê que os estados têm toda a responsabilidade de fiscalizar esses novos atores no trânsito. Então, nós estamos preparando o regramento para começar o cadastramento desses profissionais, e nós temos até o prazo de 10 de março para concluir toda a etapa. Mas o instrutor, nós somos exatamente neste momento debruçados, criando critérios que protejam não só o próprio instrutor, mas como aquele candidato, aquela família que está
usando esse recurso que prevê a legislação e que o Detran gaúcho tem a obrigação de fiscalizar. Mas na manhã do dia 10 de março, nós teremos então no Rio Grande do Sul instrutores autônomos já dando aulas, é isso? Até 10 de março. Acredito que... Dia 11. Não, mas é que a gente tem uma etapa de cadastramento, né? Eles fizeram um curso diretamente na Senatran, pelo aplicativo. Já podem fazer esse curso, quem quiser. Esses cursos já podem se preparar. Agora, eles começam a se vincular aos estados, e os estados, por ter obrigatoriedade de fiscalizar e dar uma prestação de contas para funcionar desses profissionais, os estados têm que criar mecanismo para garantir essa qualificação, essa qualidade e essa prestação de conta que eles são profissionais fiscalizados e com a chancela do Detran Gaúcho.